Então, beleza. Então, vamos abrir aí a solução dos exercícios e já fazer novos exercícios aí para fixar. Vamos lá. Vou abrir os slides aqui. Modo de apresentação. Compartilhar. Todos apostos aí para anotar os cadernos. Vou deixar os participantes aqui para ver quem chegou depois. A turma de vocês é a maior turma que eu tenho. Ainda assim, são poucos que falam. Então, pessoal, vamos lá. Exercício de coordenadas absolutas, né? Primeiramente. Sempre a gente presta atenção onde está a origem, né? Na hora de colocar os valores lá. Então, aqui, ó, nesse slide eu tenho as respostas. Vou dar uns 5 minutos para vocês conferirem e anotarem as suas dúvidas. E aí eu faço a correção, eu vou tirando a dúvida em qual o ponto aí que ficou meio no ar, ou vocês não entenderam. Vão olhando aí a resposta e vão conferindo com o que vocês fizeram. Por presença para Glaucia, que chegou, e José também. Já tira a frente. Pra mim deu diferença naqueles quebrados lá mesmo, professor, que eu considerei sempre 15 e 3. Daí aí é 14 e 6, né? Mas eu tô com a dúvida aí, porque entre P3 e P4, a diferença deu. Você sai de P3, vai para P4, você sobe 6, né? E daí menos 3 é o Z. Ah, você voltou 3 ali. Ok. Você achou sozinho, ó? Nem deu tempo de chegar ali. Voltou 3. Achou a Sim. dúvida? E entre P6 e P7, voltou quanto? Voltou 6. Voltou 3 somente. Ali é só 3 isso, ali deu 3. Entre P9 e P10, daí você volta. Voltou 6 aí. Aí voltou 6 e lá voltou 3. Por quê? Aonde 3? P6 e P7 é 6 para X e 3 para Z. Ah, voltou 3, mas eu tô confundindo. É P9 e P10. P9 e P10 foi 3 também, ok. Ah, isso mesmo, é só 3. Respira, Antônio, respira. A minha dúvida mesmo é só esse 3 vezes 45, esse símbolo aí que, quando tiver isso, significa que tem os valores dos catetos são 3. 3 por 45, a gente vê em desenhos de usinagem, peças mecânicas, como o dado do chanfro, tá? Então, ele é 3 por 45, e se for um arredondamento, daí no lugar de 45 graus, ele entra o ângulo, entra o raio, tá? Então, essa medida, 3 por 45, é uma medida padrão para desenhos mecânicos para representar um chanfro, tá?
Então, isso para engenharia mecânica é bem importante aí saber, né, identificar. Era para vocês terem aprendido isso em desenho técnico. Eu não sei com quem que vocês tiveram a disciplina, mas eu achei que vocês sabiam já. Enfim, sempre que você vê 3 por 45 e numa quebra de canto assim, é chanfro. Você sabe que 3 é o valor do cateto ali, e de acordo com o ângulo, você vai saber quanto que dá aí cada distância. Quando você precisa calcular, por exemplo, a hipotenusa, você já tem os catetos, tem o ângulo ali, calcula. Mas é só a representação para chanfro, tá? Positivo, professora. E o seguinte, naqueles exemplos que você deu anteriormente, lá, principalmente daquele cubo, você colocou x e y. Aqui é x e z. Ok, eu sei que é outra coordenada, o z. Mas por que que naquele exemplo lá só do cubo é x e y e aqui é x e z? Porque ela só é plano cartesiano que você estava falando antecipadamente? Exatamente. Ok, aqui Eu sempre já vai você ser tinha x visto e z. isso. O torneamento é X e Z. Ok. E aí, pessoal? Já verificaram as respostas? O que vocês erraram? Quais as dúvidas? Podem perguntar aí. Querem que eu faça ponto a ponto? O que vocês preferem? Professora, eu gostaria que você fizesse ponto a ponto. Não sei se pode ser esse exercício ou o segundo, porque esse é mais tranquilo, né? Mas o segundo, se você quiser fazer passo a passo, eu ia gostar, porque eu fiquei com bastante dúvida, assim. Não vou tentar esclarecer todas as minhas dúvidas, porque eu acho que eu realmente não entendi como que faz, não consigo nem expor uma dúvida, assim, exatamente para você. Tá. Mas eu Não, eu fiquei bem vou. confusa, assim, com a movimentação ali, sabe? Na verdade, eu vou fazer os dois passo a passo, e daí os outros vocês tentam fazer, tá? Pode ser. Uhum. Então, alguém tem alguma dúvida específica aí antes de eu começar? Que queira perguntar? Ah, o Gabriel tá aí, deixa eu pôr a presença do Gabriel. Gabriele não veio, né? E o Júlio também não? Beleza. Bom, já que ninguém mais tem nenhuma dúvida específica, então eu vou explicar aí como que ficou cada ponto, tá? Então, o ponto 1 é 150 para x e 50 para z. Por quê? Ó, eu tenho a origem aqui no meio da peça, tá? Lembrando que é uma peça que está girando, então sempre considera os valores em diâmetros, tá? Então, P1, aqui a coordenada, ele me diz que o diâmetro é 150, então eu já marco ali em x, né? O x aqui, ele sempre está no lugar do y, no plano cartesiano. Então, x, 150, e 50 para z, que é a distância que ele está da origem. Como não é uma coordenada absoluta, eu sempre tenho que olhar em relação à origem, tá? Nas coordenadas incrementais, eu olho para o ponto anterior. Então, beleza. Então, o primeiro ponto aqui, 150 e 50 para Z, tá? 150 em X aqui, em direção na vertical, e 50 aqui para Z, conforme a cota aqui aparece, né, a distância da origem. Esse é o meu P1. Se alguém ficou com dúvida no P1, pergunta para mim, eu explico de novo, tá? Então, o ponto 1 aqui está bem na pontinha da ferramenta. Tem mais uma coisa que vocês devem prestar atenção, são detalhes importantes, tá? Dois detalhes principais: origem, aonde ela se encontra, e a ferramenta. Aqui o desenho da ferramenta ela está atrás da peça. Então isso diferencia algumas coisinhas. Se a ferramenta estiver na frente, muda valores. Lembram lá que muda o sinal? Vocês lembram? Na aula anterior que eu falei que ele muda o sinal de acordo com a ferramenta? Vai ter exemplos aí que vocês vão ver isso daí, tá? Então, são detalhes que é sempre bom
observar aí aonde está a ferramenta. Ponto 2, esse pontinho aqui que é um ponto de aproximação. Você traz a ferramenta até esse ponto. E não sei se alguém pensou, né, mas viu o desenho, nossa, a ferramenta tá lá, daí chega próximo, então não chega direto na peça, né? Porque no CNC, quando a ferramenta está longe e você está aproximando ela da peça, ela se aproxima da peça em velocidade máxima, tá? Por isso a gente sempre utiliza um ponto de aproximação, nunca direto na peça. Já pensou se sua ferramenta chega em velocidade máxima e encosta na peça? Se você colocou uma cota errada lá, quebra a ferramenta, né? Então, faz uma aproximação bem pertinho da peça ali para evitar a colisão. E aí que você vai aproximar a peça mais e encostar no material ali com uma velocidade mais baixa, né? Já setada lá na tua configuração. Então, mais para frente a gente vai ver isso daí. Então, beleza. Ponto 2. Eu tenho 14 para X e 3 para Z. O Z, que é o mais fácil aqui, né? Ó, ele está distante da origem aqui, 3, eu tenho a cota, tá? Então, já coloco 3 para Z. Ainda positivo, porque ele está do lado direito, né? No plano cartesiano aí. E 14 para X, que é a distância que ele está da origem, mais no diâmetro. Como que eu acho esse 14? Eu tenho 20 total, né? E eu tenho uma distância aqui de 3 nessa quebra de canto aqui. Então, eu desconto 3 de um lado e 3 do outro, porque é diâmetro. Então, eu tenho que descontar 6 do meu valor de diâmetro 20. 20 menos 6 é 14. Então, essa distância aqui do ponto 2, dessas duas pontas aqui, é 14, o valor no diâmetro, tá? Alguém não entendeu esse 14? Professora, por que você pega o 20 ali? Porque o quê? Você pega o 20. Porque é uma cota de referência que eu tenho, ó. O diâmetro aqui é 20, essa distância aqui eu não sei. Uhum. Então, eu tenho o 20 e tenho esse 3 aqui, que por 45, que ele está me dizendo, ó, que é uma distância de 3 aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, que é os catetos do triângulo, né? Aí eu Então desconto 3. você tirou desse 3,45. Esse 3,45. Não é desse 3 que tá ali em cima. Não, esse 3 aqui tá fora da peça. Ah, tá. O P2 é sempre na vertical. E aí, ele tá bem do lado do P3, né? Tá na mesma altura. Então, eu tenho 20, eu sei que aqui é 3 nessa altura, 3 nessa daqui, eu desconto 6 total, fica 14. Beleza? Mas alguém não entendeu essa parte? Pessoal, perguntem, por favor, não fiquem com dúvidas. Aí cai na prova, depois dá aquele desespero. Ok? Continuando então. Ponto 3, está do lado ali do ponto 2, a gente já tem o valor para x, que é 14. E como ele está bem na linha da origem aqui, para z é 0, tá? Está exatamente em cima da origem aí no z, em relação a z, então a gente tem o valor 0 para z. Ponto 4. Aqui já pegou, né, no diâmetro de 20, então eu tenho 20 para x, e ele andou em direção a z ali, né, ele se afastou da origem, uma distância aqui que eu não sei, deixa eu ver a cota aqui, ó, 3 por 45, então eu sei que o valor é 3, tá? Desconto 3 em z, fica menos 3, porque ele está à esquerda da origem, então é negativo, tá? Lembrando lá o plano cartesiano, né? Tá à esquerda da origem, menos 3. Alguma dúvida, pessoal? Alguém? Ok. Tô dando chance de pergunta, vocês que não estão perguntando. Ponto 5 tá na mesma linha do ponto 4 aqui em relação a x, né? Aqui na altura, aqui em relação à origem. Então, continua sendo 20 no P5.
E agora eu vejo quanto que ele afastou para Z, né? Ele partiu aqui, ó, eu tenho a origem, eu tenho o 3 aqui, mas eu tenho uma cota aqui embaixo, ó, que diz que é 20. Ele já me dá o valor inteiriço aqui do P5. Então, menos 20, porque está para a esquerda, né, negativo, eu já tenho o valor ali menos 20, tá? Esse é o valor aqui para Z, e o valor para X continuou sendo 20. P6. Vamos ver o P6. Ó, P6 não andou em Z, ele continua no mesmo lugar. Então, mantenho menos 20, tá? E para X ele subiu um pouquinho. Vamos descobrir quanto que ele subiu. Eu tenho essa cota aqui de 20, eu tenho essa cota aqui de 40. Então, descontando aqui, deixa eu ver, 20 é a metade, daí, deixa eu ver, não, essa cota de 20 não me ajuda, eu tenho a cota de 40, opa, mas eu tenho aqui um raiozinho, ó, de 3, tem um arredondamento aqui. E como meu P6 ele está antes desse arredondamento, tudo que está aqui embaixo é igual ao que está aqui em cima. É uma peça de revolução, tá? Então, eu tenho 3 embaixo, 3 em cima. Como é no diâmetro, eu desconto 3 aqui e 3 aqui. Então, é o meu 40 menos 6, que é a soma dos dois arredondamentos de 3, que é onde está o meu P6. Então, o meu P6, 40 menos 6 é 34, tá? Então, a gente Professora, observa todas. Oi. aí também foi uma outra dúvida. O R3 significa que o raio é 3 mesmo, né? Não é nenhum código. O R3 significa que o raio é 3. Isso que eu fiquei na dúvida também, falei. Ah, é Que 3. na figura em si aí tem duas quebras, na verdade, né? De ponta. Eu fiquei na dúvida. É, Quando aparece R3, significa que o raio é 3. R5, que o raio é 5. É isso mesmo? isso. Exatamente. E conta dobrado, né? Também, porque igual você falou, é revolução, né? Daí, conta dobrado. Diâmetro. Ok. Sempre no diâmetro. Então, o valor de P6 fica 34 para X e menos 20. Alguém não entendeu esta cota? Pergunte já. Beleza? Então, vou para frente. P7. P7 ele foi para a esquerda e subiu um pouquinho. Então, vai mudar a cota tanto para X quanto para Z. Vamos ver aqui, primeiro para X, ó, eu já tenho o diâmetro total aqui, então eu tenho P7, 40. Beleza, fácil, né? Mas o Z, eu tenho que ver aqui, eu tenho a cota de 20, essa de 40 aqui não vai me ajudar em nada. Então, eu tenho 20, mas ele está um pouquinho para frente do 20. Então, tem o raiozinho aqui para mim somar, né? Agora, não somo 6, porque eu estou indo para a esquerda, não estou indo para cima nem para baixo, não estou trabalhando no diâmetro, estou trabalhando somente na profundidade ali, de comprimento, né? Então, eu tenho 20 mais o raio de 3. Como tá para a esquerda, é menos 23. Então, o P7, 40 para X, menos 23 para Z. Beleza? Alguém ficou com dúvida? Deixa eu ver se eu pus ele aqui. Não. Só faltou o Júlio e o Matheus. Beleza, quase 100%. Muito bem, esse povo está sem dúvidas. Vamos para frente. Só, eu cheguei a estudar isso aí, professora, no curso de mecânica, só que eu lembro bem pouco. Mas esse esquema de coordenada é mais tipo XY, né? Nunca vai fugir dessa. Hã? Dizer, XZ. Eu lembrei do outro gráfico lá, eu fiquei na cabeça. Não, mas sim. sempre, nunca vai fugir dessas duas referências pra você usar no CNC. Eu cheguei um tempo a gente fazer isso até no computador, mas foi
O curso de mecânica é só uma pincelada que a gente dá, então a gente não teve muito tempo para trabalhar com isso aí. Mas essa questão para poder fazer, você tem que ter um pouquinho de paciência e prestar bastante atenção, né, nas questões dos pontos, porque é bem Sim, fácil de você errar dois números nessa questão. Mas você exatamente. explicando agora fica um pouco mais fácil de relembrar. Que bom. Então é mais uma revisão para você aí. Legal. Então, beleza. Ponto 8, a gente já tem a cota pronta aqui para x, então 40 lá para x. E ele está aqui no finalzinho, deixa eu ver onde é que vai. Ó, tem uma cota aqui que parte da origem, 40. Maravilha, já me deu o valor ali, então, menos 40, porque eu estou à esquerda da origem, tá? Beleza. Ponto 9. Ponto 9 não andou em z, então já mantenho menos 40 lá para z. Mas ele andou para x, ele saiu do diâmetro 40 e veio até aqui. Não tenho cota aqui nesse P9, mas eu tenho essa cota de 60 aqui no P10 e eu tenho um rebaixozinho aqui, uma quebra de canto, um chanfro, né? Quanto que é esse chanfro? Vamos ver lá embaixo, ó. 3 por 45 também. Então, eu sei que é 3 a distância, então eu vou descontar 3 desse lado e 3 desse lado, porque é diâmetro. Então, eu tenho que descontar 6. 6 de quanto? Do diâmetro total, que era 60, né? P9 está um pouquinho abaixo de 60 aqui. Então, 60 menos 6, 54, tá? Então, eu tenho 54 para x menos 40 para z. Alguém ficou com dúvida nesse ponto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora já deu uma clareada, professor. Que bom. Então, beleza. E o ponto 10, último ponto, ó, já está me dando a cota para x, 60 lá. E para z, ele andou um tiquinho aqui, que é o meu 3 lá do 3,45 do meu chanfro. Então, eu tinha uma cota de 40 e agora eu tenho uma distância de subir um pouquinho, 3. Então, menos 43, tá? Essas aqui esses, né, são os pontos aí para coordenadas absolutas, quando a origem aqui está na frente da peça. Beleza? Caso a origem estivesse aqui atrás da peça, todos os valores de z seriam positivos, e ao invés de aumentar 0, menos 3, 20, 20, 23, 40, ele ia diminuindo, né? Porque ele ia se aproximando do zero, tá? Só para deixar claro aí mais ou menos como seria. Vai ter exemplos para vocês fazerem. Alguma pergunta aqui de coordenadas absolutas, pessoal? Posso ir para frente? Corrigiram seus erros, sanaram suas dúvidas? Sim, professor. Então, beleza. Agora eu vi um joinha lá. Muito bem. Então, próximo, coordenadas incrementais. O desenho é o mesmo, a origem está no mesmo lugar, é só para aprender mesmo a utilizar as coordenadas. Então, vamos lá. Ó. Vou deixar aí a tabelinha para vocês corrigirem o que vocês erraram, ver aonde tem dúvida. 5 minutinhos aí eu já corrijo. Bem-vindo, Júlio. Boa noite, boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso. Tá nada. Pelo menos você já sabia a resposta do exercício, já tinha feito, então não estou tão preocupada. Tá bom, então. Mas estou fazendo as correções, então se tiver alguma dúvida, já aproveita para saná-la. Deixando o povo corrigir aí. Por presença para você. Você não explicou ainda esse, Não, incrementais ainda não. é isso mesmo que eu queria entender. Tá, Uhum. Já faço as incrementais. tá bom, obrigado. Nada.
Professora, Hum, diga. o P1, ele considera o P1 como origem? Sim, é Aí onde que tá ele 00. partiu a ferramenta, da onde ela partiu. Ah, então você não considera da origem que tá ali da peça, né? Você considera da ferramenta. Isso, o Ah, tá. ponto da onde partiu a ferramenta. Essa é para incrementais, coordenadas É, incrementais. só em incrementais, então, nessa. Isso, só incrementais. As absolutas é em relação à origem, e as incrementais é em relação a onde está a ferramenta. Ok, obrigado. Nada? Mas assim, questão de aplicação, professora, qual que traz mais benefício uma ou outra? Qual que é mais usual? Então, a absoluta é mais utilizada, mas depende do operador. Tem gente que gosta mais da incremental. O problema da incremental é que se você se perde na, nas coordenadas ali, você não sabe onde que era o ponto zero, você não sabe onde é que estava a ferramenta. Então, se você jogar todos os valores em relação à origem, fica mais fácil de se achar. Então, incrementais geralmente usa quando você vai fazer alguma operação específica durante a tua programação. Quando você vai chamar uma ferramenta lá para fazer um rebaixo, ou uma ferramenta para fazer um furo, alguma coisa assim, aí você pode utilizar as incrementais. E aí usa no meio da programação mesmo, não tem problema, é só jogar letra minúscula na hora das coordenadas. Se a gente, em absoluta, você usa lá o X e o Z na hora de digitar a programação, sempre maiúsculo, porque se jogar minúsculo, o programa lê como incremental. É tudo interligado, assim, na hora da gente montar a programação, vocês vão ver. Professora, você pode repetir aquela frase que você falou, a diferença da absoluta e da incremental? Sim. Coordenadas absolutas, sempre em relação à origem, e coordenadas incrementais, é sempre em relação ao ponto onde está a ferramenta. A ferramenta vai ser sempre a origem, da onde ela partiu é uma nova origem, A sempre em ferramenta relação à sempre vai ferramenta. ser o P1? Não, porque Não? aí ela está no P1, depois ela vai se movimentar para o P2. Ah, Aí entendi. o Mas o P2. primeiro, o P1 sempre vai ser na ferramenta? Não que o P1 seja a ferramenta. Não, o primeiro passo é que a gente vê como, igual o Luiz Gustavo falou aí, a gente dá essa confusão entre origem e P1. Aqui o que vale é o P1, que é o primeiro ponto, né? Que é o primeiro passo. O primeiro passo Então, sempre vai estar lá na ponta da ferramenta. na verdade, não é que tem confusão. Você tem que ver qual coordenada que está pedindo o exercício. Se ele pede incremental, você olha o primeiro ponto aonde que ele está. Se ele É, está na ferramenta, se ele está mas na é peça. pro caso da incremental mesmo, professor, que eu estou falando aqui. Sempre o P1 vai ser na ponta da ferramenta. Primeiro ponto. Sempre o P1 vai ser zero. 0, 0. O ponto inicial é zero. Independente se ele está na ferramenta, se ele está na peça, o ponto inicial é zero. Ok. Beleza, pessoal? Posso corrigir? Ou tem alguém que está arrumando os pontos ainda? Ok? Então vamos lá. Coordenadas incrementais, então, sempre que você movimenta a tua ferramenta, ela gera uma nova origem. Então, eu tenho lá o P1, a minha ferramenta está aqui parada, né? Então, o primeiro ponto é a origem ali, o movimento da ferramenta, como ela está ali, eu tenho 0, 0 em cima aqui da minha pontinha da ferramenta. Beleza? Ponto 2. Menos 136 para X, menos 47 para Z. Como assim, professora? Vamos lá. Eu tenho ponto 2 aqui, ó. Ele andou, ó, eu tenho 50 em relação a P1, lembrando que é lá, minha origem é lá onde estava a minha ferramenta, do ponto que ela saiu, tá? Então, ó, 50 total, que é a distância de P1 até essa origem, que é onde está o P3, né? Mas eu quero para P2. Então, eu tenho essa distância de 3 aqui.
Então, desconto esse 3, porque o meu P2 ele tá para trás um pouquinho, né? Então, 50 menos 3, 47. E negativo, por quê? Porque eu saí da minha origem, que era o ponto inicial da ferramenta, então, menos 47 para Z. E para X, eu tenho 150, valor total aqui, né, onde ele estava. Então, ele partiu desse 150 e veio aqui para P2. Qual que é a distância desse P2? Então, eu tenho aqui em relação a X, ó, tenho 20 aqui nesse diâmetro. O meu P2, eu desconto aquele 3 lá do chanfro, né? Então, 20 menos 3, eu tenho aqui o P2 em relação à peça aqui, né? Dá menos 20 menos 6 dá 14. 150 menos 14 dá 136. Negativo. Por quê? Porque a ferramenta está vindo aqui de cima e está vindo para baixo. No plano cartesiano, quando ele está vindo, quando a ferramenta está atrás da peça, o movimento que aproxima da peça é negativo, tá? Se a ferramenta tivesse na frente da peça, o x seria positivo, porque estaria subindo em relação à minha origem. Então, pensando no P1 lá, 0, 0, e eu andei para baixo, é negativo, porque eu estou abaixo da origem. Entenderam? Alguém ficou com dúvida? Nesse menos 136 aqui? Aí, professora, aí tranquilo. É o seguinte, tem um leitor lá na máquina que vai me dizer que, por exemplo, ali está na 150, num diâmetro de 150 ali longe da peça, ou essa medida? E como que eu acho essa medida na máquina? Do 150 ali. Geralmente a ferramenta ela está no carrossel e você já tem a medida lá onde vai para o carrossel. Pode ser 300, 200, 300 para Z, 200 para X, pode ser 500, 400, depende da máquina. Mas ela Mas vai, ela calcula essa distância pra gente? Ela calcula essa distância ou eu tenho que ir lá e ver o centro, lá ver o centro da peça que está lá posicionado e achar o diâmetro lá da distância? é o zero máquina, vem de fábrica. Ok. Alguém perguntou alguma coisa aí? Você poderia explicar de novo o 136? Posso. Vamos lá, ó. Eu tenho 150, valor total, tá? Aí aqui na peça, ó, eu tenho 20 nesse diâmetro, mas eu quero o P2. O P2, ele tá um pouquinho abaixo do 20 aqui, então eu tenho que descontar 3, né? Mas é no diâmetro, então eu desconto 6. 20 menos 6 é 14. Então, o meu P2, ele tá no diâmetro 14. A diferença entre 150 e 14 é 136. Porque 136 mais 14 dá 150. Aí é negativo porque ele está vindo para baixo. Obrigada. Nada. Mais alguém ficou com dúvida? Posso partir para o próximo ponto? Ok. Então vamos lá. P3. O P3, ele está na linha do P2, então em X não mudou nada. Eu não subi e não desci. Então, é zero, tá? Para X. E para Z, eu estou andando aqui, né? Um pouquinho, a gente sabe que a distância é 3. Como nas coordenadas incrementais, o ponto da onde partiu a minha ferramenta é zero, é a origem. Se eu partir do P2, agora o meu P2 era a minha nova origem, né? E andei 3, que é essa distância aqui, eu tenho menos 3 para Z. Saiu do meu zero, que era meu P2, né, meu novo zero, e foi para P3, que é uma distância de 3, como está indo para a esquerda, é negativo, menos 3 para Z. Alguém não entendeu essa parte? Então, sempre lembrem assim, ó. Ponto inicial, 0, 0. Fui para P2.
Tá lá o valor do meu P2. Para mim ir para P3, o meu P2 é o novo zero. Vou para P3, dá o valor do P3. Para mim ir para P4, o meu P3 agora é meu novo zero. Então, sempre nas coordenadas incrementais, a origem é o último ponto onde estava a ferramenta, tá? Não tem erro, nessa parte não tem erro. Mas as coordenadas incrementais são mais chatinhas mesmo para estar fazendo. Ponto 4. Ponto 4, eu andei em X e andei em Z. Então, vai mudar o valor para os dois, né? Então, se o meu P3 é meu novo zero, partindo do P3 aqui, quanto que vai dar o meu P4? Eu tenho 3 aqui, né? Tanto para X quanto para Z, eu vou ter uma distância de 3. O Z, que é o mais fácil, se eu partir do zero e andei 3, é menos 3, tá? Negativo, porque eu estou para a esquerda. E o P4, eu tenho 3 embaixo e 3 em cima, na altura, né? Como é diâmetro, é 6. Se eu fui para cima, esse ponto 4, só um minutinho, esse ponto 4 ele está em cima, né? Do meio da minha peça, então é positivo, 6 para X, menos 3 para Z. Pode perguntar. Não sei, alguém ia falar alguma coisa? Acho que ligou o áudio sem querer. Alguém não entendeu o ponto 4? Eu explico novamente. Ó, lembrando, Z negativo que está indo para a esquerda, X positivo porque está indo para cima, tá? A partir do zero, fui para cima, positivo. Ponto 5, manteve aqui o valor para X, né? Não andei, em X não fui para cima nem para baixo. Como eu saí do zero, que era meu ponto anterior, né? Ele virou uma nova origem. 5 não subiu nem desceu, é zero para X, tá? E saindo do meu novo zero aqui, ele andou até P5, eu tenho que ter essa distância aqui. A distância total é 20. Quando eu partir do P4, eu tenho que descontar essa pontinha aqui que não entra na minha conta. Essa pontinha é o 3, né? 20 menos 3 é 17. Saí do P4 e fui para P5, menos 17 para Z. No ponto 6, o Z não mudou nada. Agora, meu novo zero é o P5, né? Eu saí do meu zero aqui, fui para P6. Não fui para a direita nem para a esquerda. O Z é zero. E o X, quanto que eu subi, né? Vamos ver. Eu tenho 40 total aqui. Desconto arredondamento aqui de 3, né? 40 menos 6 dá 34. Mas eu parti do zero aqui, que era meu P5. Então, qual que é a diferença que vai dar aí? 34 não, desculpa. 34. 14. Essa distância aqui não ajudou. Ajudou ou não ajudou? Não ajuda não, professor. Partir menos 20, sobra 14. Então, mas ajuda por quê? Porque eu tenho 34 que sobrou aqui no meu P6. E eu já tinha andado os 20, 34 menos 20, Tá 14. bom. Esse ponto de vista. Então, a forma de ver fica um pouquinho mais fácil. Você tem as duas cotas, desconta uma da outra e desconta. Dá para fazer também, você tinha 40 ponto final aqui e já tinha 20, desconta um do outro, sobra 20. Mas daí tem que descontar o arredondamento, tira 6, 14 de novo. Mais uma forma de ver, ó. Tem várias formas de calcular as coordenadas aí, as cotas, né? Pessoal, alguém não entendeu o P6? 14 para X, 0 para Z? Pergunta. Todo mundo entendendo. Vamos para o P7, então. O P7, eu andei em X e andei em Z. Se o meu P6 era o meu novo zero, a Z eu andei
o raio de 3, né? Andei para a esquerda, menos 3. E para x eu subi 3 também, mas x é no diâmetro, então é 3 em cima e 3 embaixo, 6 para x. Estou subindo, né? Em relação ao meu novo zero, é positivo. Ponto 8, partindo do novo zero agora, que virou P7, né? Parti do zero aqui, fui para P8, não andei em x, então é zero para x, mas eu andei para z, tanto aí que eu não sei quanto é. Então, agora eu tenho a distância final aqui 40 e eu tinha 20. Então, do meu P5 aqui até P8 eu tenho 20, tá? Que é a metade. Daí eu tenho que descontar o arredondamento ali de 3, tá? 20 menos 3, 17. Como eu tô indo para a esquerda, menos 17. Se alguém tem alguma dúvida, pergunte. Eu vou ficar insistindo, não quero ninguém com dúvidas. Ok? Então, P8, 0 para x, menos 17 para z. P9. Então, partir do zero aqui agora, no ponto anterior, né, minha nova origem, partir do zero e subir até P9. Como eu não andei em z, automaticamente é 0 para z. E o meu P9 em x vai ser esse 60 total, menos essa distância de 3, como é no diâmetro é menos 6, 60 menos 6, 54. Eu já tinha andado 40. 54 menos esse 40, 14. Sobra aqui 14. Agora, fiquei com dúvida. Ó, eu tinha 40, subi um pouquinho, até chegar no 60, são 20. Como eu tenho essa quebra de canto aqui que eu ainda não alcancei, eu desconto 6. 20 menos 6, 14. Beleza? Alguma dúvida? Tá muito fácil esse exercício, hein? Ponto 10. Eu andei para x e andei para z. O z, facinho aqui, andei 3, né? Como a partir do novo zero ali, menos 3. E o x, a mesma coisa, andei 3, mas é no diâmetro, 6 positivo, porque eu estou subindo. Beleza, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida no exercício, em algum ponto? Por favor, fique à vontade para falar. São 8h30. Tem 1 hora de aula ainda. E tem 7 exercícios para fazer. Vamos começar aí com o primeiro, qualquer coisa, se não der tempo. Eu deixo como tarefa de casa para vocês fazerem os outros e a gente corrige. Vamos ver se dá tempo de corrigir, tá? Mas eu espero aí que com esse de coordenadas absolutas e incrementais que a gente fez junto aí, vocês tenham ficado sem dúvidas, tá? Pelo menos com a ausência de perguntas, eu acredito que todo mundo entendeu, tá? Em cala consente, né? Como dizem. Então, vamos aí para o próximo exercício. Bem simplesinho, tá? Ponto A, B, C, D, E e F. E aqui em cima, ó, coordenadas absolutas. Então, origem, eu tenho que olhar para a origem. Se é absoluta, eu olho para a origem. A origem aqui está atrás da peça. Como que ficam os pontos aí? Vou dar uns 10 minutos para vocês fazerem, tá bom? 10 minutos acho que até é bastante, mas vamos lá. 10 minutinhos para vocês fazerem e a gente corrige. Professora, a ferramenta está atrás da peça ou está na frente da peça? Aqui não tem ferramenta. Aonde estão os pontos? Em cima da peça. Então, a ferramenta é atrás, tá?
aqui tem um raiozinho de 5, tem um ângulo de 45 aqui. Não é chanfro, é um ângulo mesmo, né? Professora, como é que você tinha falado para reconhecer? Tá em cima da peça os pontos, como que é? Os pontos aqui, ó, eles estão todos na parte de cima em relação à origem. Então, é como se a ferramenta, olhando essa peça de cima, assim, eu tô vendo os pontos aqui atrás da peça. Então, a ferramenta dentro da máquina, ela tá atrás da peça. Ela vem em direção ao operador. Se os pontos fossem aqui embaixo, a ferramenta, ela sai do operador em direção à máquina. Entendeu? Tá, entendi. Obrigado. Beleza. Senti cheiro de miojo de longe. Pode baixar aí. Pode desligar. Desliguei o fogo. E o like sua mão? O dedo. Professora, Diga, seu Antônio. de B para C, a coordenada X aí fica meio confusa. Pensa um pouquinho, Antônio. Só tem esse ângulo de 45 graus aí. Pensa um pouquinho. Você tem um raio de 5, você tem o diâmetro total, você tem o valor de 30. Jogar uma trigonometria então ali. Vai dar 7,5. O seno ou cosseno de 45 é 0,7. Você divide 5 por 0,7 dá 7,5. Já tá resolvendo para os colegas, hein? Mas aceita já. números quebrados assim? Sim. Opa. A máquina é um computador, né? Claro que quanto mais casas decimais, melhor. Mais preciso fica. Sete 7,07. Acho que é isso. Já a gente corrige. Então, tempinho para o pessoal fazer. Professora, no A ali, o Z do A, ele pegaria aquele do 45 ali no caso, né? Acho que é isso que o Antônio está perguntando. O Z? O Z. O Z é sempre da direita para a esquerda e esquerda para a direita. O Z, eu tenho a origem aqui atrás da peça, o ponto A está onde em relação a Z? Ele pega 30 ali. Exatamente. 30, 30. O ponto A Isso. é 30 para Z e 0 para X, né? O ponto A está em cima da origem aqui, ó. Ponto B que vai ser o 30. Entendi. Beleza. Nada. Pode pular mais um, professor. Quase deu para pegar. Tá, eu tava só conferindo se já era a resposta ali. Tenta fazer aí. Vamos lá. Tá quase saindo.
O B ali, ele pega daquele ponto do B até aquele ponto do A, que é o da origem, né? Ou ele pega inteiro o 30? É absoluto ou incremental? É absoluta, né? Então, partindo da origem, ele pega tudo. O B em X tá perguntando ou em Z? Em X. Em X, então ele vai para cima, ele anda no diâmetro 30. Isso que eu não consigo entender. Por que é no diâmetro que eu falo? A metade da peça seria 15, mas essa peça está girando. Isso. Então, é o Entendi. valor total, é o diâmetro. Por isso que a gente sempre fala no diâmetro. Você pega o Entendi. valor total. Obrigada. Nada. Depois que vocês pegarem o jeito, vocês vão ver que é bem facinho. É essa exposição de X e Z que confunde a gente. A gente tá acostumado X na horizontal e o Y na vertical, né? Exatamente. Confunde tudo na cabeça. Mas vai. Semestre, Até pegar o ritmo vai. semestre passado eu dei a parte de CNC de fresa, que tem X, Y e Z, mas ele segue a coordenada certinha. Aí o Z é na vertical e o X e Y trabalham os dois na horizontal. Aí deu uma confusão na cabeça agora no comecinho do semestre, mas Zero. já tô pegando o 80 X e e o 15. Z aí. Até associar tudo. Aí ele confunde, mas o torno é chato. Na época que eu fazia, desde a tecnologia, engenharia, sempre gostei mais da fresa. O torno é muito violento, até na Então, programação. o processo se torna bem estranho. Confunde a cabeça da gente. Eu vi também só um pouco no técnico, mas não chegava a ter nada assim muito específico de CNC. Era mais o manualzão ali, né? Daí era mais fácil você interpretar ali. O convencional, né? Uhum. Espirrar cavaco quente na roupa para queimar, é uma beleza também. Verdade. Ai, Professora, terminei aqui, só fiquei em dúvida com o X de C. Da onde que eu tenho aquela relação do raio 5 para 45 graus? Qual que é a relação que vai dar para C para mim de D para C ou de B para C? Isso que eu fiquei na dúvida. Eu chutei 44 aqui, por causa daquela relação trigonométrica. Mas esse que é o ponto que eu tô na dúvida, é o X de C. Aquela localização dele, né? Ô, Antônio, Oi. você tá falando de B a C? É o X de C, Júlio. As outras coordenadas eu preenchi todas. Qual que é a tua visão, Júlio? Fala pra mim. O ponto C. De O X de C. ponto C? É. O X de C. Deixa eu ver. Acabei de fazer aqui. Pra mim, pra mim andou 10, porque foi pra cima, e no Z menos 10, porque foi pro lado esquerdo. E da onde que você achou o dez de B para C? O 10 eu fui pelo formato da peça. Se, ó, 30 menos 20, embaixo que as cotas, Sim, então 30 menos 20 dá, então, a distância de 10. positivo. Aí esse 10, como é 45 graus o ângulo, 45 é 45, fecha um ângulo de 90 graus. Positivo. Aí, então, subentende-se pela geometria da peça, o triângulo, que é o mesmo 10. exatamente. Então é mesmo 10. Positivo. Isso. Então, olha ali, ele, Faz, faz, ele foi para 50, então, que é 10 de cada lado. O seu C, o X de C ficou 50? Isso, Júlio? X, não, meu X e C, Se foi 10, ó, se é 10 em cima e 10 embaixo, daí é porque se conta dobrado, daí não é? Vai para 50, né? Se o B era 30, o C subiu para 50, não é isso? Soma 10 em cima, 10 embaixo. é
Verdade? Perfeito, Júlio. Obrigado pela visão aí, cara. Professora, Ajudei fechei na aqui. visão e fiz errado o meu aqui. Isso que eu ia falar. Tu ajudou o Antônio com a dúvida dele e descobriu que o teu estava errado. Aham, professor. Mas é por isso que é bom fazer exercício assim junto, porque a gente vai se ajudando e chega no veredito. Tá igual no presencial, né? Chama a professora, eu só um pouquinho, eu tava lá ajudando o outro, daí um pergunta pro colega e vai. É. Eu tava fazendo igual o incremental. Tem que voltar do ponto inicial, que ainda tava. Nossa. Absoluta, é absoluta. Legal, ó, aproveita que eu pergunto, alguém tem dúvida? Ninguém fala nada, eu deixo vocês conversando aí. Muito bem. Pronto, pessoal, podemos corrigir? Alguém quer que eu espere um pouquinho? Fale agora ou cale-se até a próxima aula. Professor, espera um pouquinho, terminar mais uns 3 pontos aqui, peraí. Beleza. Professor, Oi. o F ali em Z, ele pega o valor total, né? O 20. Daí o E que vai pegar tirando o raio ali, né? O F em Z, ele tá em cima da origem, não tá? Verdade. Daí ele vai ficar 0. Uhum. E o E vai descontar o 5 ou ele vai ser o 5 no caso? Não, o E, ele desconta o 5 do 20. Ele tá um Então pouquinho para trás, né, desse 20. o Z de F vai ser 0. O Z de F é 0. E o de E é 15. Isso. Muito bem. Coordenada absoluta sempre olha para a origem. Coordenada incremental olha para o ponto anterior. Correção. Pronto, Júlio. Está a pressão. Pode corrigir, professor, da minha parte. Ó, vou colocar as respostas aqui para vocês conferirem, verem o que vocês erraram, corrigir, se ficar dúvida, a gente já tira as dúvidas aí. Já está escrito aqui, ó, origem no fundo da peça, coordenadas absolutas. Professor, se você puder explicar o X do C, que é o do ângulo ali, porque mesmo na explicação deles eu ainda não consegui entender de onde saiu 50. Esse X do C é a cereja do bolo do exercício. Bom, então vamos lá. Então, ó, o C, ele tá em X, tá entre o D e o B. Vamos ver o B. O B é 30, né? Aí o C, ele só diz para mim que tem um ângulo de 45 aqui. Se eu fizer um triângulo Pitágoras, aqui um triângulo retângulo, né? Eu tenho, se um ângulo é 45, o outro aqui é 45 e o outro é 90, para fechar 180 graus. Matematicamente, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Então, eu tenho aqui 45 nesse cateto, 45 no outro. Se ele tem dois ângulos iguais, ele é um triângulo isósceles. Quer dizer que os dois catetos aqui são iguais, tá? Se esse cateto de baixo aqui é 10, porque, ó, 20 até aqui, né? 30 total. 30 menos 20 dá 10. Então, esse cateto aqui na altura também é 10. Se eu tenho que é 10, então é 30, né? Total, mais esse 10, mais esse 10 aqui de baixo. Aí soma 50. Entendeu? Entendi a lógica, mas eu ainda fiquei um pouco na dúvida, assim. Mas não
dar explicação, sabe? É minha cabeça, assim, que não entende essas coisas. É a matemática que tá te atrapalhando. Quando entra nessa parte de ângulo, assim, eu sempre tive muita dificuldade nessa parte. Já pego o ritmo. Tem que dar uma estudada nisso. O ângulo de 45 ainda ajuda, né? Porque a gente sempre analisa um triângulo isósceles. O problema é quando tem um ângulo diferente, daí tem que calcular a trigonometria aí. Aí já é mais chato. Alguém ficou com dúvida em algum ponto? Pessoal, perguntem, por favor. Senão eu vou para o próximo exercício. Esse eu não vou fazer ponto a ponto, porque senão acaba a aula e a gente não fez mais nada. Alguém tem dúvida? Professor, esse exercício você vai fazer incremental ou não? Vamos ver para frente. Essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Eu não me lembro. O próximo exercício é o mesmo exercício, mas com a origem em outro lugar, para vocês verem a diferença que dá. Mas Cadu, vem é comer. absolutas também. Aí o próximo é absolutas, próximo absolutas, incremental. Vai ter o incremental mais para frente. Vamos fazer. Aqui ninguém tem dúvida. Posso ir para frente? Sim ou sim? Pode sim, professor. Por aqui eu estou entendendo mais ou menos aqui. Beleza. Então, o próximo aqui é o mesmo exercício, vocês já sabem os valores das coordenadas, só que a origem agora está na frente da peça. Então, como ficam os pontos aí? 5 minutos. Vocês têm 6 pontos aí para marcar. Uma raiva com nada, esse quadro cobre tudo. Professor, nesse caso, o x de A também vai ser zero? Ou o Z? O x, né? Pegando jeito. Gostando de ver. Porque na prova não consegue fazer.
Mais 2 minutinhos, pessoal. Tá gostoso. Viu, professora? Oi. Enquanto a galera faz aí, seguinte, você tem mais exercícios daqueles de linguagem ladder lá? Aí? Linguagem Leather. Está voltando para automação? Eu queria treinar mais aqueles exercícios lá, que é difícil localizar material na internet. Tipo, aqueles exercícios que você passou do situação problemas, Controle. Eu controle isso. tenho mais, eu posso te passar se você quiser. Quero sim. Só a única coisa que para tirar dúvida daí só na tutoria se não tiver mais ninguém. Não, mas Online. quero exercitar aquilo lá. Então tá jóia. Me manda mensagem depois para me lembrar que eu te passo. Ok. Senhor do céu, eu terminei aqui. Agora tô curioso se eu acertei. Mais 1 minuto aí eu tô liberando a resposta para vocês conferirem. Vamos lá? Resposta para vocês conferirem. Nossa, acho que eu nunca fiquei tão feliz de acertar um exercício. Excelente. Eu errei o E, ponto E, o Z. Eu fiquei menos 5. Nunca raciocinei tão rápido em 5 minutos. Pessoal, alguma dúvida em algum ponto? Eu posso partir para o próximo exercício? Olha, muita gente para mim ficar perguntando nome por nome aí, está entendendo? Vocês têm que falar. Estou dando a opção de perguntar. Senhor, da minha parte, só pra dar um retorno, tranquilo, pode passar pro outro. Vamos ver os demais, hein? Beleza. Então, ninguém vai perguntar. Próximo exercício, coordenadas absolutas. Olha os pontos embaixo, pessoal. Ferramenta está embaixo, tá? Tá na frente da peça. Origem na frente da peça. Tem os pontos do A ao J. Tempo para fazer.
Mais 3 minutinhos aí. Obrigado, filho. Só isso? Não quis mais? Eu real. Alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Professor, eu finalizei aqui. É o seguinte, valores negativos para mim só deu no eixo Z. Mesmo começando aí de baixo, eu considerei só valores positivos para X. Ok? Já confira. Já conferiu. Ô, Antônio, mas se deslocou pra esquerda, cara. Tá falando em X. Em X, Júlio, o negativo deu todos em Z. Todos em Z deu negativo, né? Começou no A do 00 ali, o restante é todos negativos. Em Z. Pois é, mas daí se a ferramenta tá pra baixo, bom, minha análise, Seriam todos negativos minha- em X? na minha análise tá indo pra baixo. Eu entendi que é negativo. Bom, não sei, não vou colocar a dúvida no teu, na tua resolução. Vamos ver, né? Pós-correção. Vamos lá, então. É verdade, Júlio. Pera aí, professor, falta mais um, pera aí. Se for analisar um plano cartesiano mesmo ali, a ferramenta está descendo, 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 descendo. E todos os valores negativos para X também. Antônio, ele vai ser positivo no incremental. Ou dependendo, tem que analisar o exercício. Logo se verifica isso. Mas essa descida da ferramenta ali, desbastando ali, trabalhando, usinando, todos os valores negativos para X também, então é isso? Abaixo da origem, né? Absoluta. Ok, então. Mas por que no outro exercício não ficou negativo? Porque era incremental, Flávio.
No anterior a esse? E a ferramenta, ela estava atrás e os pontos eram aqui em cima. Então, ela estava sempre subindo. Aqui ela está sempre descendo. Entendi. Mas o exercício antes desse não era incremental, né? Não, o antes desse é absoluto. Ah, tá. Agora eu entendi. Por causa da posição dos pontos, então. É os detalhezinhos que eu falei. Sempre ver onde estão os pontos, onde está a origem. E se é absoluto ou incremental. Júlio, posso pôr a resposta aí? Professora, eu tô no ponto I e o J falta fazer, mas pode colocar da minha parte? Será Vamos que sou aí, eu que falta, professor? Tem mais alguém que está fazendo? O que o povo não me Ô, fala? professor, tô fazendo também. Espera só mais um pouquinho. Tá bom. Eu espero mais um minutinho, então. É que vocês estão indo num ritmo bom. Tomar uma água, daí eu já volto. Peguei. Que frio hoje, tá louco. A chuva aí, frio. E nós aqui suando no exercício. Tá chovendo aí, professor? Pois olha, agora eu não sei o que dizer, mas tá bem molhado as asfalto ainda. Ele choveu o dia inteiro hoje. Aqui não choveu hoje ainda, mas tá um vento bem gelado. Vai chover então de noite, porque Curitiba, por exemplo, apareceu no jornal ali que choveu o dia inteiro, mais do que estava previsto para o mês. Aqui também choveu o dia inteiro, então certeza que a chuva vai passar por aí. Professora, Hã? Não, só para deixar você par concluir. Agora é só aguardar os demais. Né? Beleza. Juliana, como que tá aí? Só mais um minutinho, professor. Tá bom. Só mais um minutinho, eu vou contar. Vou cronometrar. Diga. Só tirar uma dúvida. Você estava falando do ficar negativo, positivo, né? Aí, nesse caso, como a ferramenta tá para já fez? Tá frente da peça. Pra frente da peça. Nesse caso, como você inverte o positivo e o negativo de X, no caso, para ficar negativo, teria que estar marcando em cima da peça ou embaixo? Então, ele vai mudar nas incrementais o movimento da ferramenta. Você lembra naquele exercício incremental que a ferramenta estava sempre subindo? Quando os pontos eram em cima? Aí era positivo porque a ferramenta estava aqui, né? E tinha origem e sempre subia. Aqui, como está embaixo, se fosse incremental, a ferramenta estaria sempre descendo em relação aos pontos anteriores. Então, ela seria negativa. Seria negativo. Só que nesse caso, como é absoluta, seria. Então, nesse caso, poderia ser positivo? Eu meio que me confundi nisso. Na absoluta é sempre em relação à origem. Em como ele está embaixo da origem e para a esquerda, é negativo. Entendeu? E isso em Z, você tá falando? Em X e Z, né? Porque o Z está para a esquerda da origem e é tudo negativo. Então, e o X está para baixo da origem. Então, mas nesse caso, não tem. Você não tinha falado que invertia o positivo e o negativo no. Sim, aonde está a ferramenta. Ó, sendo absoluta, o X, se aqui os pontos todos fossem em cima da origem, era tudo positivo, o X. Mas aqui está abaixo da origem, então é tudo negativo. Os outros exercícios da absoluta que a gente fez, os pontos estavam todos para cima, então o X era sempre positivo. A única hora que deu X negativo é quando ele partiu daquele ponto inicial da ferramenta lá e fez a aproximação. Então, eu posso considerar que ainda aqui para cima é positivo e para baixo é negativo? Sim.
Nas absolutas. Sim. É que no. Como você tinha falado lá no eixo, pra baixo tava positivo lá. Uhum. É que nem no slide que eu tô vendo aqui. A torre dianteira, X pra cima tá negativo e X pra baixo tá positivo. Tá invertido? Tá. Tem que dar uma olhada nesse slide. Mas tem torre dianteira e torre traseira. É isso que tá escrito? Torre traseira pra cima, X tá positivo e Z tá positivo também. E torre Não, aí o dianteira Z pra cima tá negativo em X e pra baixo tá positivo. e a torre dianteira. Então Isso tá certo o slide. É que o Z vai depender de onde está a origem. Se a origem é na frente da peça, o Z é sempre negativo. Se a origem está no fundo da peça, é sempre positivo. Então, do Z sim, o Z eu entendi. Só do X que ficou essa dúvida. O X, se a torre traseira, ele é positivo em absolutas. Coordenadas absolutas. Positivo em absolutas, tá? Isso. E se Se for for torre dianteira, o X é negativo. pra cima, né? Depende do desenho da peça, claro, né? Tá. O jeito de fazer, então, não vai mudar do outro. Só isso, né? Tudo vai depender. É só você olhar onde está a origem, imaginar o plano cartesiano aqui e ver se é positivo ou se é negativo, se for absoluta, se for incremental, se a ferramenta está subindo. É que essa peça aqui, ela é uma escadinha. Tem peças em que a medida vai estar para dentro da peça, vai ter um canal, então muda, sabe? Se for incremental, já muda o sinal. A absoluta, estando acima do meio da peça, é positivo. Estando para baixo, negativo. Se a ferramenta é traseira, o X vai ser sempre positivo na absolutas. Se a ferramenta é dianteira, aí é sempre negativo o X nas absolutas, porque está abaixo da origem. Sim. Essa parte eu meio que eu peguei. Eu só tinha me confundido que lá tava negativo pra cima. Daí. É que o negativo em cima. Eu vou olhar esse slide, eu quero ver o que tá lá. Enquanto vocês corrigem aqui, ó. Deixa eu abrir esse slide, quero ver. Se ficar alguma coisa em cima da tela de vocês aí, me avise. Mas o X não ficou negativo aí, professora? Os valores bateu. Mas eu tô É isso esperando que eu um ia X negativo. isso que eu ia perguntar também. A professora está confundindo nossa cabeça. Karma. Acho que é aquele slide lá, Olha o professor. slide. Acho que é aquele slide lá de cima, o de baixo. De baixo. Slide 22, Esse daí que eu tava falando, torre dianteira ali. De cima, X positivo, Z positivo, quando a origem é para frente, ó. O Z tá positivo para frente da peça. Professora, Vocês estão conseguindo ver o slide? Olha, eles conseguem ver o slide. professora, no slide 22 ali que eu tava falando, o de cima nesse. Do quadrante. Da torre dianteira ali. X negativo tá ali, em cima. Torre dianteira. O torre dianteira, o primeiro quadrante está aqui embaixo. O X é positivo embaixo e negativo em cima. E na torre traseira, X é negativo embaixo e positivo em cima. Positivo em cima. Tá certo. Negativo embaixo, a torre traseira. Torre dianteira, X positivo embaixo e Z negativo e Z positivo para frente da peça ali na origem. Então aqui, professor, eu acho que eu falei o contrário, então. olhando esse slide aí, eu acho que o Antônio tava certo, então. Porque aqui, ó, os pontos estão embaixo. Então a ferramenta é dianteira, tá no primeiro quadrante, daí é positivo. Põe um risquinho na frente dos números lá. É só fazer o negativo mais. Fica mais. Não mais. Então.
Desculpa a Professora, confusão aí. eu fiquei na dúvida agora da torre dianteira e traseira. Tá. Torre dianteira e traseira. Deixa eu abrir o slide lá de novo. Então, esses aí são positivos, né? São. Ó, Tá. vamos lá. Ai, que ódio. Mas acontece. A professora também não é nenhum robô, né, para decorar tudo. Vamos lá. É que realmente eu tava com a fresa na cabeça. Eu dei aula de CNC no torno em 2016, foi a última vez. Depois eu fiquei só Professora, na fresa. se tiver erro de sinal na prova, você não pode considerar. Você tem que pensar não. você tem que pensar que a gente também não é uma máquina para decorar todas as regrinhas. Boa, Fábio. Ó, no decorrer das aulas, a gente vai ver isso aí, tá? É muita regrinha, professora, não tem como decorar tudo. Tem bastante detalhe, mas tem bastante exercício. Acertando os valores, é o que conta. Olha a fuga, olha a fuga. Ó, torre dianteira, ferramenta tá na tua frente, tá? Aí você tem, ó, no primeiro quadrante, o X que está embaixo da origem é positivo e o Z na frente da origem é positivo. O Z não muda, ó. Nos dois, tanto traseira quanto dianteira, o Z é positivo na frente da origem, tá? Independente de onde está a origem, o Z para frente, à direita da origem, é positivo. O X que muda. Se a ferramenta está na tua frente, o X é positivo embaixo da origem. Se a tua ferramenta está atrás da tua peça, está entre você e a peça no torno, o X é positivo em cima da origem, tá? Então, X negativo embaixo da origem, positivo em cima da origem, quando a ferramenta está atrás da peça. A ferramenta está na frente da peça, entre você e a peça, X positivo embaixo da origem, negativo em cima da origem. Captaram? Anotou? Tirou um print do slide? Professora, Torre dianteira, a ferramenta está na minha frente. Ok. Então, seria, no caso, aquele do exercício que a gente estava fazendo. Está no primeiro quadrante. Uhum. Aí a traseira que eu fiquei na dúvida ainda. A traseira, a ferramenta está atrás da peça. Tem você, a peça e a ferramenta atrás. Imagine a máquina na tua frente, a peça está no torno, a ferramenta fica atrás. Isso no torno convencional não existe. No torno convencional, a ferramenta é sempre na frente da gente ali, né? Mas no CNC tem máquinas que a ferramenta vem usinar por trás. Então, é a torre traseira. professora, olhando o eixo X somente, sabe o que eu faço para me posicionar assim, olhando esse exercício? É revolução, é o diâmetro, é revolução. Se está subindo o diâmetro, é positivo. Está subindo o diâmetro, é positivo. Se está baixando o diâmetro, o X vai ficar negativo. Eu estou olhando dessa forma, entendeu? Dependendo da origem. É porque vai depender do formato da peça. Então, muda a geometria. Esse negócio, sempre você imaginar a ferramenta na tua frente ou atrás da peça, eu acho mais fácil. Mas, se você conseguiu decorar dessa maneira, tá ótimo. Professor, você tem algum exercício só que mostra, assim, a ferramenta atrás, para a gente ver como é? Então, esse exercício aqui, a ferramenta tá atrás, ó. Os pontos ficam em cima da peça, na parte de cima da origem. Ô, professora, outro detalhe, olhando isso agora e também, eu acho que não vai ter. É difícil ter X negativo, principalmente porque é revolução, é diâmetro. Porque vai. Negativo aqui, ó. Não, mas esse daí é incremental. No incremental, sim. No absoluto, não vai ter. Absoluto. Tem algum exercício de absoluto negativo aí? Não saiu nenhum até agora, né? Acho que o absoluto não saiu nem o negativo. Não. É só incremental que dá negativo mesmo. X Mas, negativo. então, essa diferença dos pontos. Se o ponto estiver em cima, a ferramenta está atrás. Se os pontos estiverem embaixo, a ferramenta está na frente. Mas isso funciona só para incremental? Não, funciona para os dois, absoluto também. Ó, ponto em cima. Mas daí por que esses pontos em cima não ficaram negativos? Porque na absoluta ele está em cima da origem. Deixa eu ver aqui o outro slide.
Eu achei que eu tava entendendo. Torre traseira, ó. O X é positivo, ó. Em cima da origem. Se esse exercício aqui, que os pontos estão aqui em cima, ele fosse embaixo, Ah, entendi. Entendi. entendeu? Aí sim o X seria negativo. Agora me perdi o exercício. Era esse aqui, né? Pessoal, alguma dúvida nas respostas aí do exercício? Eu sei que o professor, sinal agora ficou correto. Diga. eu tô entendendo assim, ó. Igual essa figura que tá aí. A torre é dianteira por causa que esse sinal aqui tá na frente da peça. Uhum. E daí, o outro Aí, as slide bolinhas anterior. estão... Não, eu nem fui pelos pontos. Eu fui pela. Esse. O ponto de partida aqui, digamos. Sabe esse pontinho, Nana? Esse aqui Isso, não é esse que difere se. é a origem. Nome É o origem. ponto de origem. Não é esse que difere se é dianteiro ou traseira, se ele estiver atrás da peça? Não, a origem não diz se é ferramenta dianteira ou traseira. O que diz a ferramenta dianteira ou traseira é os pontos aqui, ó. Aonde a ferramenta está encostando. Aqui ela encosta atrás, ó. Você está aqui embaixo, né? A máquina está na tua frente e a ferramenta está encostando atrás da peça. E nesse daqui, a ferramenta está encostando aqui na frente da peça. Você está aqui, a máquina está aqui, a ferramenta está entre você e a peça. Mas e por que esse não ficou negativo? Porque na ferramenta dianteira, o X embaixo é positivo. Mas, Peraí. Professor, eu acho que em absoluto não tem X negativo, professor. Eu porque acho que não assim, ó, tem. se Em tiver em absoluto. cima, vai ser positivo. Se tiver embaixo, vai ser positivo também. Aí, em que momento que vai ser negativo? Veja se Ó, essa regra é para torre dianteira aqui, ó. Ó, torre dianteira, a ferramenta está na frente e X embaixo é positivo? Então, mas em que momento que seria negativo? Se a torre traseira e o X for embaixo. E o X for embaixo. Os valores de usinagem tivessem abaixo da origem. A torre traseira seria aquele primeiro exercício que a gente fez, que a origem estava lá no final? Isso. Então, a gente pode se basear pela origem. Sim. Eu vou fazer sim. Na avaliação eu coloco. Eu deixo bem indicado isso daí. Aí não dá confusão. Então, a lógica do Júlio estava certa, de se basear ali pelo ponto de origem para saber se a ferramenta está atrás ou está na frente. Sim, o que vai dar diferença na incremental, se a ferramenta está subindo ou está descendo. Então, nesse caso, por exemplo, se o ponto de origem estivesse lá no 80, o eixo X seria negativo. Pegando esse exemplo, assim, de onde estão os pontos, mas só invertendo a posição da origem. Se a origem estivesse aqui atrás da peça? Isso. Aí o eixo X seria negativo. E o eixo Z positivo. O Z positivo, sim. E o X E o negativo. o X ele continua no quadrante de baixo aqui. Primeiro quadrante. É o quadrante. Ó, tá vendo que a origem tá aqui? Esse aqui é segundo quadrante para ferramenta. Ó, vou abrir o slide. É o quadrante. Ó, segundo quadrante, ferramenta dianteira. X positivo, ó. Se fosse ferramenta traseira, esse quadrante de baixo aqui é negativo para X, e o primeiro quadrante que estaria em cima seria positivo, que está acima da origem. Então, aonde está a origem, vai dizer qual quadrante que está a peça. Se a origem está na frente da peça, vai ser segundo e terceiro quadrante aqui, ó. Terceiro e segundo, invertido. Se a origem está atrás da peça, aqui na torre traseira é primeiro, quarto quadrante, e torre dianteira, primeiro e quarto quadrante invertido. Nesse caso aqui, a peça, ferramenta dianteira. Dianteira, torre dianteira, primeiro quadrante e segundo quadrante, aqui ó. Primeiro quadrante é a origem,
Está na frente da peça aqui, então consideramos o segundo quadrante e x está positivo. Tá? Ó, a origem está aqui, aqui temos a peça no segundo quadrante. Entendeu? Imagine a peça, o desenho da peça aqui, a origem está aqui, ó. Se a peça tivesse desenhada aqui, o x ainda estaria positivo. Ajudou alguma coisa? Não? Não muito, mas. Vamos fazer mais exercícios, tá? Não, mas resumindo, ó, se a origem estivesse para trás, a peça continuaria nos quadrantes ali e continuaria positivo. Sim. Exatamente. Professor, a única dúvida que eu fiquei agora, que eu pensei que era pelo ponto de origem que determinava se era torre dianteira ou traseira. Agora, como que eu vou determinar se é dianteira ou traseira? Pelos pontos? Pelos pontos. Sempre os pontinhos. Se os pontos estão na parte inferior, é dianteira. Se os pontos estiver na parte superior da peça, traseira. É traseira. Aí. Tá. Professor, mas isso que eu não consegui entender também. Não pode ficar ticando esse assunto, mas daí, toda vez que tiver, no caso, os pontos estiverem para cima, vai ser traseiro. Então não tem como ficar positivo ou negativo. Vai ser sempre o mesmo sinal. O X ele vai continuar sempre sendo positivo. Vai depender do caminhar da ferramenta ali nas incrementais que ele vai acabar mudando. O que muda é o valor do Z em relação à origem, se ela está na frente ou atrás da peça. E o X praticamente sempre é positivo. O X é como se o X fosse em relação à origem, só que se fosse em relação à origem, aqui ele já estaria negativo. Entendeu? Aqui ele ficou positivo por causa daquela coisa da ferramenta dianteira. Se fosse ferramenta traseira, todo o X aqui seria negativo se os pontos estivessem embaixo da peça. Como ela é traseira, os pontos ficam em cima da origem, é que a origem, dependendo de onde ela está, muda tudo. Se eu colocar, por exemplo, a origem no meio da peça, você vai ter todo tipo de sinal. Já muda. Ah, é verdade. Então. Mas em relação aos pontos, aqui os valores numéricos, pessoal, alguém ficou com dúvida? Nas continhas aqui? Tá tudo certo? Professora, queria fazer uma observação. Assim, se a gente tiver indicação aqui se a torre é dianteira ou traseira, a gente conseguiria fazer uma análise melhor do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, né? Porque, assim, independente da origem, tá lá na frente ou tá atrás, que daí a gente vai fazer a questão do sinal, nesse exercício aqui a gente não tem ideia da posição da ferramenta. Ela poderia estar embaixo, como também poderia estar na frente ou atrás, né? Aqui dizem que a ferramenta está embaixo aqui na figura e seria a torre dianteira. Mas eu vou colocar na avaliação um desenho lá com os quadrantes e as ferramentas, para facilitar o entendimento. Beleza? Beleza. Pessoal, alguma dúvida aqui nos pontos desse exercício? Aparição. Não vai dar tempo de fazer mais um. Não, professor. 19h20. Não tenho dúvida. Não que não vai dar tempo. Diga. Não, falei, não tenho dúvida. Não que não vai dar tempo. Não, eu sei, mas é que o tempo também não vai dar tempo. É 9h20. Eu vou, esse exercício, deixa eu ver, dá 1, 2, 3, 4. 4 exercícios. Vou deixar vocês fazerem em casa esses 4 aí. Professor, você volta rapidinho lá no último que a gente resolveu, só para ver um valor ali. Este, né? Esse, né? Tá. Aí, pronto. Então, beleza. Pessoal, curti a participação da galera aí. Curti, legal. Gostei de fazer exercícios com vocês. Até eu me perdi nos exercícios.
Ó, vou deixar os 4 exercícios lá no LMS, tá? Obviamente, eu vou tirar as soluções ali dos slides. Aí vocês tentam fazer e a gente corrige daí na aula que vem. Separa uma meia hora para corrigir esses 4 aí, tá bom? Aí a Ok, aula que vem a professor. gente começa às 7h15 para dar tempo, para não ficar muito corrido. 15 minutinhos aí, eu espero que o povo chegue no horário. Então, aí por hoje aí vocês dão uma descansada, tá? Ou se quiserem tentar resolver os 4 exercícios, eu já posto já lá no LMS, daí já fica liberado para vocês tentarem. Tá joia? Ok, professor. Daí aquela lista lá é até hoje, né? Até meia-noite, vai ficar aberto? Aham. Não, ele fica aberto direto. A única coisa é que se você postar hoje, se você acertou tudo, você tem nota integral. Se você postar amanhã, já desconta um pouquinho. Tá Então bom. fica. Então, Beleza. boa noite para vocês, bom descanso, bons exercícios para quem vai continuar no ritmo aí. O E senhor fez até chamada? fiz. Tá. Na Beleza. chamada faltou o Matheus. E só. Beleza? Beleza. Então, Beleza. boa noite para vocês aí. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, bom final de semana. Sexta-feira 13. Pode sair de casa. Professora. Dia de assistir filme de terror. Professor, Oi. é o seguinte, eu já postei lá, mas eu quero corrigir minha atividade. É o seguinte, não sei se você aceita. Eu estou com a mesa digitalizadora aqui, eu posso corrigir lá pela mesa digitalizadora mesmo? Eu estou escrevendo, vai ficar meio que. Ah, vai ficar a tinta lá, não tem problema? Se eu conseguir interpretar, tá bom. Tá valendo então. Beleza, eu vou fazer a correção daquele documento. Tá bom, obrigado. Tá bom. Nada.